Oiê, meu nome é Aline Cristina e esse é um podcast dedicado a todos os apaixonados pela arte literária. Se você gosta de vampiros, féricos e fadas, e é claro, muito romance, senta aí e já pega a sua xícara de chá. Esse é o primeiro episódio desse podcast. É lógico que eu não poderia deixar de abrir esse canal que não fosse falando da minha primeira romantasia, a primeira paixão da minha vida, a minha querida e amada história de Crepúsculo. Gente, eu já pensava em abrir esse canal desde o ano passado, eu já tinha conversado com algumas amigas sobre essa ideia, fomentado essa ideia de que eu precisava de mais espaço, de mais tempo para falar, porque eu já comecei um trabalho falando sobre livros, a minha paixão por Crepúsculo, a minha paixão por fantasia, lá no TikTok, mas como muitos já sabem, lá é um espaço onde os vídeos que se entregam mais são vídeos mais curtos e muitas vezes eu quero dissertar, eu quero discorrer sobre algum assunto e o tempo ele acaba sendo um limitador ali, né? Então, aproveitando as resoluções de ano novo, projetos novos, eis aqui o primeiro episódio, se Deus quiser, de muitos, para que a gente fale, ria, chore, conte, reconte todas as histórias que a gente ama. E é claro que deixa meu coração muito quentinho começar esse canal com Crepúsculo. E qual vai ser o tema sobre Crepúsculo, gente? Eu e mais algumas amigas, nós temos ali um grupo para conversar sobre alguns temas, alguns livros, mas principalmente para a gente conversar sobre as nossas experiências e a nossa paixão por essa saga vampiresca maravilhosa chamada Crepúsculo. E nós estávamos alinhando que, se tudo corresse bem, nós faríamos uma leitura em conjunto, na verdade, uma releitura de toda a saga. E a expectativa é que nós leiamos um livro por mês, então a gente se planejou ali para fazer a releitura de todos os livros e a gente vai começar nesse mês de janeiro o livro 1, que é Crepúsculo. Eu acabei de finalizar o capítulo 1 e os capítulos desse livro, gente, eles são muito extensos. Acontece muita coisa em um capítulo só. Eu não lembrava desse detalhe que foi muito curioso, porque na minha cabeça, desde a última vez que eu li, parecia que os capítulos eles eram mais curtos, mas muito interessante reler de novo. Eu acho que cada vez que a gente relê um livro que a gente gosta muito, a gente consegue ter uma percepção diferente, de pontos diferentes, né? Isso me lembra uma frase de uma vez que eu ouvi, que fala que nenhum livro ele é igual quando lido pela segunda vez, porque o livro não mudou, mas você mudou. Isso é muito verdade, gente, muito verdade, porque eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que eu percebi no primeiro capítulo de Crepúsculo que eu não tinha visualizado na última vez que eu li, desde a primeira vez que eu li. Então, realmente eu acredito nessa filosofia de que cada vez que eu for parar para reler Crepúsculo, eu vou ter uma visão diferente sobre a história. Então, bora aos fatos. Bom, no primeiro capítulo nós temos ali a Bella descrevendo como que está sendo a mudança dela, quais foram as motivações que levaram ela de sair do Arizona, onde ela morava com a mãe, onde ela se mudou com a mãe ao longo dos seus 17 anos, passou a sua vida, a sua infância, parte da sua juventude crescendo ali e voltar para a casa do pai. Eu percebo que desde as primeiras páginas, a Bella, ela é uma menina de 17 anos, uma jovem de 17 anos, mas extremamente consciente de si mesma. Ela está muito consciente de toda a situação que ela está. Ela é muito perceptiva, ela consegue fazer uma leitura de cenário muito abrangente, ela é muito reflexiva. E com certeza, gente, algo que me despertou muita atenção é que a Bella, ela sofre de ansiedade. E isso é algo que eu até me familiarizo muito, tenho uma enorme empatia por isso, porque eu também sou assim. Eu acho que esse é um dos grandes motivos e uma das grandes características da Bella, que faz com que a gente tenha tanta afeição e até uma certa afinidade com ela. Porque nos dias de hoje, gente, vamos admitir, quem não tem ansiedade? E assim, essa é uma característica um pouco mais adulta do que juvenil, da nossa fase mais jovem, mas também me lembro de que quando eu tinha meus 17, meus 18 anos, ficava pensando muito sobre o futuro, eu ficava muito ansiosa, eu fazia planos mirabolantes na minha cabeça sem saber
o que seria, cara, você tem 17 anos, tem uma vida inteira pela frente e você só consegue pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E a Bella, ela estava diante de uma decisão muito grande que ela estava tomando por si própria. Ninguém imputou a ela essa decisão. Mas essa decisão, ela trazia muitas mudanças. Então, não só a mudança de ambiente, como a mudança de cidade, a mudança de escola. Ela estava diante de um dilema de um recomeço num lugar onde ela não gostava, deixando quem ela amava para trás, em busca de que quem ela amava pudesse ser feliz. Então, se você for parar para pensar nessa situação toda, deixando claro que estamos falando de uma menina de apenas 17 anos, a gente percebe algo muito importante aqui. Primeiro, a Bella, ela era muito madura para a idade dela. E ela cita isso algumas vezes no livro quando ela fala que ela se preocupava com a mãe, que a mãe dela era um pouquinho mais avoadinha, mais descabeçada, tinha um espírito mais livre, uma alma mais jovem. Então, desde muito cedo, ela tomou para si a responsabilidade de cuidar da mãe, a responsabilidade de organizar a vida da mãe. E, gente, esse é um ponto que eu queria falar com vocês, porque assim, muito se fala sobre a Renée, ela ser descabeçada, ela ser uma mãe que não foi uma boa mãe para Bella, mas tem alguns desdobramentos nessa história. Nós estamos vendo a história sempre pela narrativa da pessoa que está contando. E eu sempre falo isso sobre todos os livros que eu leio. Nem todo narrador, ele traz todo o contexto da história. Muitas vezes o leitor ele tem que contextualizar com outros fatos o que está sendo trazido. Então, o que eu fiquei pensando? Muita gente critica que a Renée ela era imatura, que ela não tratava como mãe, que ela tratava a Bella como uma amiga, tanto que a Bella fala, né, que a proximidade das duas era tão grande que elas eram como melhores amigas e ela deixou a única amiga dela para trás. Então imagina esse sentimento, né? Essa questão de você deixar a sua melhor amiga para trás e começar uma vida nova num lugar que você não gosta. Esse era o sentimento da Bella. Imaginem vocês, se Renée fosse uma má mãe, como muita gente fala, crava em pedra que ela era, se a Bella teria esse sentimento pela mãe dela. Gente, não, a resposta é não. A Renée, ela tinha as características dela, com certeza, ela foi mãe muito jovem, a Bella explora isso, que eles se casaram muito jovens e não durou muito o casamento do pai e da mãe, né? E ela foi extremamente corajosa em pegar a Bella e partir para uma outra cidade em busca de uma vida diferente daquela que o pai tinha escolhido para si, né? O Charlie ele não queria ir para cima, ele não queria mudar. E a Renée ela tinha essa necessidade de mudança, ela era muito jovem. Então eu imagino que a Bella via na mãe dela um símbolo de coragem, sabe? A Bella admirava a mãe dela, apesar de todo mundo falar que a Renée não prestava, né? Gente, tem uma coisa aqui que é um fato, a Bella amava e admirava a mãe dela, e eu tenho certeza que pelo fato da coragem que a mãe dela teve de abandonar tudo para trás e levar ela junto. A Renée ela não deixou a Bella pro Charlie cuidar, pro Charlie criar. Ela pegou a menina muito jovem, foi tentar uma vida nova. Eu não sou mãe, mas eu tenho uma boa mãe, que também foi mãe muito jovem, e é muito fácil a gente se colocar no lugar do julgador que fala, nossa, foi uma péssima mãe. Gente, eu tenho certeza que ela foi uma boa mãe, que ela fez o melhor que ela pôde, que ela também errou, que ela também acertou, e a gente sabe que ela acertou muito por quem a Bella é. A Bella ter saído do lugar de conforto dela, de um lugar onde ela não precisaria estar, se colocando para fazer com que a mãe dela tivesse um momento ali de liberdade, tivesse um momento ali um pouco de aproveitar mesmo a vida dela, porque provavelmente, gente, muito provavelmente, a vida da Renée foi a Bella. Tanto que a Renée, quando ela leva a Bella pro aeroporto, ela fala, filha, você não precisa fazer isso. Aí a Bella fala, mãe, fica tranquila, eu sei o que eu tô fazendo, eu quero isso. Mesmo não querendo, né? Porque a Bella, ela muitas vezes fala aquilo que ela não sente. A gente vai dissertar sobre isso um pouco mais à frente. Mas quando a Renée, ela fala para Bella, filha, você não precisa fazer isso por mim,
e a Bella, ela fala, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. A Renée, ela ainda fala, filha, quando você chamar, eu vou. Então, gente, vamos parar um pouco de colocar a Renée como a vilã da história, porque ela não é. Ela é uma humana, ela é uma mulher e ela é uma mãe que teve acertos e teve erros na criação da Bella e, na minha humilde opinião, na minha percepção, muito mais acerto do que erro. Bom, em contraponto a isso, quando a gente vê a Bella indo para Forks, encontrando seu pai, quando eles entram no carro, a Bella traz muitos pensamentos e sentimentos de uma certa hostilidade em relação ao pai dela. Tanto que ela chama ele para ela, e provavelmente era a forma que ela também se dirigia a ele com a mãe, pelo nome próprio de Charlie. Então a gente percebe que ela não criou tanta conexão e tanto laço com o pai como ela criou com a mãe. E isso por motivos óbvios, gente. Ela foi criada pela Renée. Ela viu o pai uma vez no ano nas férias de verão. Então era óbvio que ela não criou essa conexão com o pai. Ela cresceu distante do pai. Mas a Bella, apesar de ter uma certa hostilidade ali com ele, não ter tanta conexão com ele, achar, né, toda a história que eles tiveram um pouco confusa e conflituosa, óbvio que ela compra partido da mãe dela, gente. É óbvio. A mulher, quando ela é criada só pela mãe, é muito difícil que ela não compre o partido da mãe. E que ela acabe criando uma certa hostilidade com o pai. A gente vê isso muito na relação dela com o Charlie. E é engraçado porque, assim, eu não acho que a relação da Bella com o Charlie era uma relação ruim. E nem a Renée acha isso, porque se ela minimamente achasse, ela não deixaria a Bella ir morar com o pai por um período. Que, claro, ficou muito óbvio pra mim que era algo temporário, não era algo definitivo. E também não tem nada demais, gente, vamos combinar? Mais um ponto pra se refletir. A Bella já estava com 17 anos, já era uma mulher formada, muito consciente de si, muito esperta, já sabia o que estava acontecendo. Ela tinha voz ativa, então se alguma coisa acontecesse, ela poderia recorrer à mãe, falar com a mãe. Então a Renée não fez nada também de absurdo em deixar a Bella voltar para Forks. Ela tem um pai. Esse pai, ele é presente, ele tanto é presente na vida da Bella, claro, dentro das possibilidades dele, que quando ela chega em Forks, ele tenta suavizar a chegada dela comprando um automóvel para ela, né? E aí ela faz algumas perguntas ali, ela sonda um pouco ele para saber que tipo de carro era esse, que ela não tinha muito dinheiro, mas ela queria comprar um carro, até para não passar vergonha de andar com um policial na cidade pequena e tudo mais. E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre linguagens de amor, as linguagens do amor. A gente percebe que a Renée, ela era muito mais ali do toque físico, ela era muito mais ali da presença, do tempo de qualidade com a Bella. E o Charlie, ele não era tanto de falar, ele era mais introspectivo. A Bella até cita ali naquele primeiro momento de que essa característica da introspecção, ela herdou do DNA dele. Só que, por outro lado, a linguagem do amor dele é o cuidado, é o ato de serviço, é o dar presentes. Ele fez com que ela se sentisse bem ao chegar em casa. Ele trocou roupa de cama, ele não mexeu nas coisas dela, ele dava espaço para ela e ele deu um presente para que ela pudesse se sentir bem, confortável. Então, assim, vocês percebem o quanto tem lados da história que às vezes a gente compra, mas quando a gente começa a perceber melhor o cenário, a gente vê que não existe vilão ali. Os dois são pais e os dois estão fazendo o seu melhor como pessoa, como pai, para trazer um conforto para Bella. E ela ali naquele comecinho, né, naquele momento que ela tava com o pai dela ali no carro, ela demonstra certa amargura. Não sei se vocês percebem isso, né? Mas ela externa certa amargura dentro do diálogo interno dela. Porém, em momento nenhum, ela passa isso pro pai. Em momento nenhum, ela é deselegante com o pai dela. Ou seja, por mais amargurado que você esteja, isso não justifica você ser uma pessoa hostil com outra pessoa. Ainda mais quando é alguém que você ama, que é alguém que você gosta. Ela até tem uma frase que ela cita que ficou muito na minha cabeça, que ele não precisava sofrer com ela por ela estar ali. Isso prova uma maturidade muito grande da Bella para mim, assim. Eu acho que independente das situações que a gente esteja, do momento de frustração que a gente está vivendo, a gente não precisa fazer com que o outro se sinta mal pela gente ou com a gente pela situação que a gente está passando. E ela estava tentando lidar com essa situação dessa mudança, mesmo que era algo que para ela era ruim, da melhor forma possível e sem fazer com que fosse ruim para o outro. Ela não queria fazer com que fosse ruim
ruim pra mãe dela. E ela também não queria fazer que essa decisão dela fosse ruim pro Charlie também. E é engraçado porque a Bella, ela tem alguns diálogos internos ali com ela. E ela demonstra muita ansiedade, por exemplo, quando ela tem aquele diálogo interno com ela sobre o carro, né? Então ela já desenha todo um cenário na cabeça dela de que o carro vai ser ruim, de que vai ser um lixo, de que não vale nada, de que ela vai odiar. E quando ela chega lá na casa dela e ela dá de cara com a picape, até a entonação dela muda, que ela fala, eu amei, eu amei. Quer dizer, é o primeiro vislumbre ali pra ela de uma felicidade intrínseca que nem ela tava esperando, né? Então, por isso eu reitero essa questão dela ser extremamente ansiosa. Aí, nessa noite da chegada dela em Forks, ela não consegue dormir muito bem, até porque ela tá se ambientando, chove muito, chove a noite inteira. Ela quer chorar porque tá caindo a ficha ali dela do que realmente vem pela frente. Aí ela começa a entrar numa crise de ansiedade novamente, pensando no dia de amanhã, de como que vai ser a chegada dela na escola, que ela vai ser uma aberração na escola, porque esperam que ela seja de uma forma, a Miss Arizona, bronzeada, e ela não passa de uma lagartixa branca, uma albina, como ela diz, e aí ela já começa ali a entrar numa crise de ansiedade fortíssima, não dorme bem, acorda, pega a picapezinha dela e partiu escola. Chega lá na escola, ela já começa a tentar entender como que é essa nova dinâmica da cidade pequena de Forks, porque do Arizona onde ela estava, até as construções da arquitetura escolar era muito diferente ali, parecia um aglomerado de casas, nada além disso, e ela observa muito, né? Ela traz exemplos do que o que ela tem de conhecimento de outros lugares, que no caso é a escola do Arizona que ela estudou. E aí ela realiza que algumas das coisas que ela ansiava também não aconteceram, né? Na cabeça dela não ter carros muito luxuosos, e na verdade era um bando de carros velhos, carros antigos. Então o carro dela não se destacava ali, exceto pelo Volvo do Edward. E aí ela entrou na escola, foi na secretaria, buscou ali o boletim dela para ela se situar, o mapa da escola, para ela começar a ir atrás ali das salas que ela iria estudar. E ali ela já começou a ter o contato com algumas das pessoas da escola, né? O primeiro contato que ela teve foi com o Eric na sala de literatura, onde ela entrou e já se deu conta de que ela já estava num nível um pouco mais avançado lá em Phoenix. Os livros que o professor deu para ela já tinha lido, aí ela entra em outra crise de ansiedade já, prevendo se a mãe dela mandaria os documentos, os trabalhos que ela já fez para ela poder reutilizar. Então ela tá sempre com essa cabeça assim muito preocupada no futuro, muito preocupada em resolver problema, muito preocupada em solucionar questões, né? Ela nunca tá muito no presente. Se você parar pra analisar ali, ela nunca tá muito no presente. Ela sempre tá ansiosa com alguma coisa que vai acontecer. E aí o Eric começa a conversar com ela, se mostra bastante interessado nela, e ela começa a perceber que tá todo mundo olhando pra ela, né? E aí ela vai de uma sala a outra, o dia vai se passando, aí ela vai pro intervalo, e no intervalo ela tem um primeiro contato ali com os Cullens. É a primeira vez que ela vê eles, ela pergunta sobre eles, né? Ela tem aquela interação com a Jéssica, onde a Jéssica, ela dá uma de louca, fala que o Edward não gosta de ninguém, que ninguém ali gosta de ninguém, que eles não se misturam. E para ela não criar nenhuma expectativa sobre o Edward, porque ele não tem interesse em ninguém ali, né? E aí ela pensa, né, nos diálogos internos que ela tem sobre se a Jéssica já tinha levado uma bota do Edward. E aí ela dá um sorrisinho malicioso, tipo, acho que essa aí já foi ajeitada. E esse diálogo rende, né, porque ela também percebe que o Edward, ele também dá uma risadinha, assim, então ela fica meio cabreira, assim, nossa, tipo, será que ele tá rindo também, né? E aí desenrola, e aí acontece a cena da sala de biologia, que é a primeira vez que ela tem ali um contato mais próximo com o Edward, né? E aí ela cita o quanto ele tá tenso perto dela, o quanto que ele parece que quer matar ela, a hostilidade dele em relação a ela, sem ela ter feito nada, né? E um contraponto aqui, assim, que o sinal bate, o Edward vaza como se fosse o Flash, e o Mike tem ali a primeira interação com a Bella, né? E ela fala, ao contrário do filme, ela fala que o Mike, ele era muito fofo, tinha uma aparência de um
meio que um anjinho, assim, né? Meio angelical e tal, olhos azuis, cabelos loiros. E que ele foi a pessoa mais simpática que conversou com ela em todo aquele dia caótico, né? Que ele foi muito empático, conversou com ela, brincou com ela, fez gracinha e tal. Em falar em fazer gracinha, a Bella, ela tem um humor meio ácido, assim, né? Tanto que tem uma parte ali na escola que ela brinca com o Eric com um pouco de sarcasmo e ele não entende a piada. E aí ela até cita uma frase falando que se ela permanecer muito ali em Forks, ela vai esquecer o significado de ironia e de sarcasmo. Então ela tem essa pegada um pouco divertida, ela sempre tá pensando, sempre reflexiva, sempre um pouco no futuro, sempre um pouco no aquém. Esse dia ele é bem puxado para ela, né, porque são muitas coisas acontecendo, muitas novidades, muitas pessoas para ela conhecer, muitas descobertas. E aí quando ela vai para a secretaria para entregar ali o documento, ela dá de cara com o Edward de novo, tentando mudar as aulas, com aquela hostilidade toda dele, puto da vida com ela pelo fato dela existir, e ela, sem entender nada, e fica chateada, obviamente, ela não entende por que ele tá agindo assim com ela, né? Ela até cita, nossa, isso não é justo, não é justo, por que ele tá me tratando assim? Então, um pouco também ela tem essa questão de tentar entender as motivações do outro e não tentar, de forma alguma, explicar as dela. Um ponto muito curioso é que em toda essa trajetória desse dia, no capítulo 1, a Bella mente com muita facilidade. Mente. Tudo pra ela fala, se tá ruim pra ela fala que tá bom. Se ela tá triste, ela fala que ela tá feliz. Se ela tá desconfortável, ela fala que ela tá confortável. Então, ela se exila na mente dela. Os pensamentos dela, a gente como espectador, a gente como leitor, consegue ver tudo. Mas para quem tá de fora dela, ela é um corpo fechado, completamente fechado. A leitura que as pessoas fazem dela, é claro, né, ainda estão conhecendo, é só de uma pessoa tímida, uma pessoa introspectiva, mas que tá tudo certo. Perguntam para ela se o dia dela foi bom, a secretária pergunta para ela se correu tudo bem, ela fala que sim, que foi tudo bem, mesmo tendo um dia completamente fora da curva, mesmo sendo hostilizada pelo Edward, de certa forma, foi uma hostilidade um pouco velada, mas não deixou de ser muito hostil com ela, e ela encerrou aquele dia ainda falando para os outros, mentindo para os outros que tinha corrido tudo bem, quando tudo dentro dela estava em ebulição, ela estava assim a ponto de desmoronar. Então ali a gente já começa a perceber que talvez o dom dela do escudo já existia. Ela era o próprio escudo da mente dela. Ela fazia o próprio escudo dela mesma. Ela se exilava nos pensamentos dela. Ela não compartilhava os verdadeiros sentimentos e pensamentos dela com ninguém. Então, gente, são muitas as camadas, são muitas as questões que envolvem, que a gente pode conversar, dissertar, discutir. Cada vez que a gente relê Crepúsculo, a gente vai ter uma percepção diferente. Esse primeiro podcast, provavelmente se eu ouvir daqui 10 anos e reler esse livro, eu vou falar, nossa, mas eu já não me sinto dessa forma, eu acho que já não foi isso. Mas, de modo geral, esse é o nosso primeiro programa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveito para convidá-los para me seguir no TikTok. Lá minha conta é a mesma do que aqui, Book Inverso. Também no Instagram. E também temos uma lojinha que é bem dedicada a coisa de crepúsculos e artigos literários, que é o Book Inverso Store na Shopee. Eu espero vocês no próximo programa. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram, que vocês concordaram, que vocês não concordaram, sobre esse primeiro capítulo, sobre as minhas impressões, sobre os meus apontamentos. E eu agradeço muitíssimo. Desejo para todos vocês uma ótima semana e um feliz início de ano. Beijinho. Tchau!